dormir é algo extremamente importante na nossa vida. Você concorda? Eu falo tanto do ângulo físico como do ângulo psicológico, sim? Dormir é algo que o nosso corpo exige de nós, sim? Porque a gente foi fisiologicamente construído de uma forma que a gente precisa de tantas horas de sono todos os dias para poder funcionar, sim? E assim também, psicologicamente, se a gente não dormisse, a gente não ia ter algo que se chama amanhã, sim? A gente teria um único hoje sem etapas, ou seja, todos os nossos pensamentos e ações seriam uma continuação de pensamentos e ações de dias anteriores. A gente não ia ter novos começos na nossa vida. Sim? O próprio conceito de novo começo seria algo estranho, tudo é uma coisa só, uma continuação só. Sim? Então a gente dorme, a gente termina, a gente interrompe o que aconteceu até agora, a gente acorda, agora é uma nova vida, certo? De forma menor, mas é uma nova vida, ou seja, a gente tem a oportunidade, já que a gente dorme, a gente tem a oportunidade de falar para nós mesmos, o que foi até agora foi de uma forma, agora eu posso mudar, sim? Eu posso virar a página, eu não preciso ser como que eu fui ontem, eu posso ser melhor, sim? Porque é um novo começo. Então, dormir é muito importante. O problema é quando o nosso sono é perturbado, quando a gente não consegue ter um sono tranquilo, a gente tem um sono muito leve, a gente acorda várias vezes durante a noite, sim? Ou em casos mais extremos, a gente tem pesadelos e coisas que... Tem pessoas que acordam gritando, chorando no meio da noite, sim, por problema de sono. E muitas pessoas vieram para o Rebbe com essa questão. O que fazer? O que o Rebbe aconselha? O que o Rebbe orienta para fazer? Para ter um sono tranquilo. Sim? Então, hoje eu não vou ler com você uma carta específica, porque eu quero dar a visão geral do Rebbe. Quais são as orientações gerais que a gente vê em todas as cartas sobre isso, sobre esse tema, o que o Rebbe orienta e instrui para fazer, para melhorar o sono. Vamos começar então com algo básico, que o Rebbe fala nas cartas, que é algo que eu diria que até os médicos diriam para fazer. Não é algo espiritual, não é uma simpatia espiritual, é algo básico. Ele fala o seguinte: para ter um sono tranquilo, precisa ter uma alimentação adequada. Eu vou ler uma parte de uma carta. O Rebbe fala o seguinte: você me escreve dizendo que teu filho tem um sono leve, e quase sempre acorda no meio da noite. Provavelmente a alimentação dele não é adequada para suas necessidades. Quando essa carência for satisfeita, os nervos dele se fortalecerão e ele irá dormir de maneira mais tranquila. Então, ele fala para ter uma alimentação adequada. Ou eu vou ler outra carta, uma parte de outra carta. O Rebbe fala o seguinte: você me conta que não consegue dormir direito. Provavelmente esse problema é decorrente de uma desorganização de suas atividades diárias e da falta de horários regulares para comer, beber e dormir. Ou seja, alguém que tem uma vida desordenada, não tem um horário fixo para comer, não come direito, então isso atrapalha no sono dele. Por isso ele não consegue dormir direito. Isso é o básico. Só uma observação, tem outras cartas que o Rebbe acrescenta e fala que a alimentação adequada não é só comer bem, é também comer kasher. Sim, tem algumas cartas que o Rebbe fala ser mais rigoroso na kashrut dos alimentos e bebidas, consumir alimentos ksherim. Sim, isso também afeta no sono. A segunda simpatia, é uma coisa que o Rebbe menciona em várias cartas, em vários temas. Sim, não só sobre dormir, sobre vários temas. Muita gente deve ter ouvido isso, você deve ter ouvido isso, sim, certeza. O Rebbe fala para verificar as mezuzot da casa. Principalmente verificar a mezuzá do quarto da pessoa que está sofrendo disso, que está tendo dificuldades de dormir. Sim? Verificar se teve apagou, se manchou, talvez não escreveram bem. Sim? Talvez não escreveram bem. Tu tem que levar a mezuzá para um sofer, para alguém que escreve, para um escriba, sim? Que ele sabe as leis da escrita da mezuzá, para ele ver se não tem algum erro. Sim? E isso afeta na pessoa. Eu vou ler a parte de uma carta, ele fala o seguinte: você me diz que tua filha se desperta várias vezes durante a noite
E essas interrupções no sono a vêm incomodando, assim como a seus familiares. Isso incomoda todo mundo. Aí vem a resposta do Rebbe. Com certeza há alguma mezuzá em sua casa que precisa ser substituída ou consertada na escrita ou em sua posição. Talvez não é um problema da escrita, talvez a escrita está tudo correto, tudo ótimo, tudo perfeito, mas na hora que foram colocar a mezuzá na porta, a pessoa não sabia das leis e colocou da forma errada, não como a lei exige. Então isso pode ser que também a mezuzá está lá, mas não está funcionando porque ela não está no lugar certo, como a Torá exige, sim? Então talvez esse é o problema. Então, e assim várias cartas o Rebbe fala para verificar a mezuzá. Sim? Verifica as mezuzá de sua casa, etc. Uma observação que o Rebbe, quando é a pessoa que escreve para o Rebbe é um homem, o Rebbe acrescenta não só verificar a mezuzá, também verificar os tefilim, os pergaminhos do tefilim, também verificar a escrita, mesma coisa. Quando é mulher, o Rebbe acrescenta dá moedas para tzedakah, ou seja, colocar tzedakah antes de acender as velas de Shabbat. Sim, é muito interessante que é um costume que o Rebbe incentivava muito as mulheres. A gente sabe que o Rebbe incentivava de acender velas de Shabbat, sim, toda a campanha de acender velas. Mas o Rebbe também incentivava muito de dar tzedakah antes de acender as velas. Interessante. Ok. Isso é então a segunda coisa que pode ajudar no sono. Ou pode ser que isso que está atrapalhando no sono. Sim? A terceira coisa que o Rebbe fala o Rebbe fala isso também para não ter pesadelos e não ter sonhos, ou seja, sonhos ruins, etc. É recitar o primeiro parágrafo do Shema antes de dormir. Na verdade, isso é algo que o Talmud, a Gemara, já menciona. A Gemara no Tratado de Brachot, a Gemara fala que o Shema antes de dormir serve como proteção contra maus pensamentos e forças impuras durante a noite. Sim, porque a gente sabe que na hora que a pessoa dorme, o Talmud diz que dormir o sono é 1 de 60 da morte. Então, a ausência da vida cria um buraco que atrai forças negativas, sim? Forças de impureza e pensamentos indesejados na hora que a pessoa está dormindo. Isso causa os pesadelos e coisas ruins. Então, e o Talmud diz, os sábios dizem que o Shema, recitar o Shema antes de dormir, fornece uma vitalidade espiritual extra para superar isso, para superar essas forças impuras, sim, que conseguem entrar na hora que a gente tem menos vitalidade. Então, o Shema é algo que o Rebbe fala em várias cartas. Vou ler aqui uma carta, por exemplo. O Rebbe fala, antes de dormir, ela deve recitar o primeiro parágrafo de Shema. E assim outras cartas. Dizer, recitar o Shema antes de dormir. Eu agora me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo. De falar que quando eu falei sobre alimentação adequada, sim, o Rebbe também fala para 1 ou 2 horas antes de deitar, antes de dormir, evitar alimentos de digestão difícil. Sim, alimentos que demoram muito para digerir, como carne, coisas que demoram muito para digerir, não evitar isso antes de dormir, 1 hora ou 2 horas antes de dormir. Sim, só completando, que eu esqueci de te falar antes, sobre alimentação. Alimentação adequada, assim a gente falou, mas o Rebbe fala também para evitar alimentos de digestão difícil 1 hora ou 2 horas antes de deitar. Ok? Só completar. Você ouviu isso alguma vez, sério? Sim. Ok. O que mais? O que mais que o Rebbe fala? Só sobre isso, a gente fosse para ter um sono tranquilo. Agora, pessoas que têm sonhos, pesadelos, sim. Muitas pessoas escrevem para o Rebbe que eles estão assustados, que tiveram sonhos terríveis, sei lá, viram imagens terríveis, ficam com medo, pensam talvez o sonho que ele teve, querem passar para ele alguma mensagem, ou talvez isso é um sinal que alguma coisa ruim vai acontecer, sim.
E muitas pessoas escreviam para o Rebbe que eu faço, etc. Então, na maioria das cartas, exceto casos excepcionais, o Rebbe responde o seguinte, eu vou ler a parte de uma carta. No que se refere aos sonhos que nos deixam perturbados, sabemos o que dizem nossos sábios. Uma pessoa só vê aquilo que já está em seu coração. E os sonhos são causados por pensamentos fúteis durante o dia. Quando se reduz a causa, o mesmo ocorre com o efeito. Sim? Então, ele fala, a Gemara fala que os sonhos, o que causa os sonhos é pensamentos fúteis durante o dia. Sim? A gente vê no sono o que a gente viu, o que a gente pensou o dia inteiro. Então, se durante o dia você estiver ocupado com coisas boas, com pensamentos bons, com Torá, com mitzvot, sim? E não perder tempo com coisas fúteis, isso vai ajudar no teu sono. Vai ter um sonho melhor. Certo? Eu queria trazer um caso aqui interessante também, que uma mulher conta para o Rebbe que a mãe falecida dela apareceu no sonho. Ela está assustada. Será que isso é uma mensagem? Minha mãe está sofrendo? Será que isso assim... O que querem falar para mim? Talvez minha mãe está sofrendo, quer dizer que tem que fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Então ela vem para o Rebbe e fala, conta isso. Então o Rebbe responde o seguinte, e isso tem várias cartas que o Rebbe responde, mesma coisa. Você me conta que sua falecida mãe lhe apareceu em sonho e que isto o deixou perturbado. Então o Rebbe orienta o seguinte, procure saber se o enterro foi realizado de maneira apropriada, ou se ela sofreu autópsia. O Rebbe fala 2 detalhes aqui. Primeiro, verifica como foi o enterro da sua mãe, se foi feito de acordo com a lei judaica, como a lei judaica exige. Sim? Talvez não foi feito como a lei judaica exige. E isso causa sofrimento na alma, na Neshama. E por isso que tua mãe está sofrendo. Talvez não, mas o Rebbe fala, verifica isso. E segunda coisa, o Rebbe fala, talvez fizeram autópsia com o corpo da sua mãe. Sim, verifica isso, que talvez que isso é algo proibido pela Torá, pela lei judaica, e talvez isso também isso é algo que está fazendo sofrer a sua mãe. Sim. Interessante essa carta. Tem outra carta também que eu vi algo diferente, eu não vi isso em outras cartas, sobre alguém também que pede conselho do Rebbe sobre sonhos, que vem atormentando a esposa dele. Fora tudo que a gente mencionou, antes de mezuzá, alimentação, Shema, o Rebbe também acrescenta alguma coisa interessante. O Rebbe fala, no caso aqui o marido está contando sim, sobre a sua esposa, o Rebbe fala o seguinte, pergunte à sua mulher se nos dias anteriores aos sonhos ela não ofendeu a honra de algum filho ou filha de Israel. Caso tenha ocorrido alguma ofensa, ela deve pedir desculpas diante de 3 Yehudim, dizendo, se ofendi a honra de um filho ou filha de Israel, involuntariamente ou de propósito, eu me arrependo de todo o coração e peço perdão. É assim muito interessante, ele fala, os sonhos que estão te atormentando pode ser causa de uma ofensa que se ofendeu alguém. Pode ser que se ofendeu em Yehudi, e isso está causando esses sonhos ruins. Então peça desculpas. Sim? Talvez você não sabe, já que você não sabe quem é, então traz 3 pessoas, 3 Yehudim, sim, um Beidin, e fala para eles que você pede desculpas. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, eu me arrependo disso. Então, é isso. Você conseguiu me acompanhar? Todos os... Então, basicamente assim, você tem algumas coisas. Tem, primeiro, alimentação adequada, não comer, evitar alimentos de digestão difícil 1 ou 2 horas antes de dormir. A gente falou sobre verificar mezuzá, ou homem verificar tefilin, mulher dar moedas na tzedakah antes de acender as velas de Shabbat. A gente falou sobre recitar o Shema antes de dormir também, o primeiro parágrafo do Shema. E sobre sonhos que são pesadelos, ele fala que isso é um fruto de pensamentos fúteis durante o dia, para também, como fala, reduzir a causa, e isso vai reduzir o efeito também. Ok? É isso, Bezat Hashem, na próxima terça-feira. Tudo de bom.